Eu vejo você, e o que está acontecendo agora é um choque de realidade que seus inimigos jamais imaginaram. Eles fizeram uma festa na escuridão, celebrando o seu suposto fim e costurando histórias falsas sobre o seu nome. Mas eu te digo, a mesma noite em que eles arquitetaram a sua queda, o universo designou alguém com a coragem, a autoridade e o alcance para virar o tabuleiro. De repente, tudo mudou. A influência deles evaporou, e o silêncio gelado que você está sentindo agora é o pânico puro, o som do castelo de mentiras deles desmoronando sob o peso da verdade. Eles pensaram que te tinham, mas mal sabiam que você estava sendo protegido por uma força que não pede licença. O que você está testemunhando não é acaso, é a justiça em ação. Você suportou a calúnia com uma dignidade que seus inimigos confundiram com fraqueza, e essa paciência era a chave que atraiu um defensor com poder real. Esta pessoa que interveio não faz barulho. Ela movimenta salas, traz provas inegáveis e reposiciona você no mapa da vida com uma blindagem nova. Sua história está sendo reescrita agora. E para que você compreenda e receba toda a força e toda a ativação energética desta virada, você precisa se manter conectado e aceitar o seu novo destino. Se você está pronto para caminhar sob essa nova proteção, para ver o sistema de mentiras ruir e para declarar ao universo que você aceita essa virada total e imediata, faça a sua parte. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para fortalecer nossa conexão. E por favor, eu preciso que você comente 77 agora, apenas o número 77, para selar essa ativação e mostrar que você está alinhado com essa vitória poderosa. Comente 77 e vamos continuar no que realmente significa ser o escolhido. Eles olharam para o seu momento de calma e cochicharam que você tinha desistido, não foi? Você ficou quieto, focando sua energia em construir sua paz, enquanto eles faziam barulho na confusão. Esse foi o maior erro que cometeram. Sua discrição não era fraqueza, era estratégia pura. Você estava juntando força, não perdendo-a. Pense nisso. Você estava se recusando a lutar na lama deles, preservando sua credibilidade para o momento em que realmente importasse. Essa dignidade inabalável atraiu a força que agora te defende, pois pessoas de verdade e com real influência não se movem por barulho. Elas se movem por integridade comprovada. A quietude que eles pensaram que era o fim da sua história foi, na verdade, o tempo de preparo para o seu maior retorno. O choque agora está estampado no rosto de quem te subestimou, porque a realidade virou de cabeça para baixo em uma noite. Você não precisou gritar para ser ouvido. O universo enviou alguém com a credibilidade e os recibos para fazer a sua verdade ecoar nas salas que realmente importam. Enquanto eles dependiam de fofoca e repetição, essa pessoa chegou com evidências inegáveis. Esse defensor não está te resgatando como se você estivesse se afogando. Eles estão te reconhecendo como o soberano que você sempre foi. Isso é o que a sua quietude conquistou. Um reconhecimento que anula todo o ruído que tentaram criar. Sua paciência permitiu que o caos deles chegasse ao pico. E agora, a autoridade do seu defensor age como um martelo, quebrando toda a mentira de uma vez só. Entenda que essa virada não é sorte. É a colheita da sua constância. Você suportou o suficiente para que a verdade ficasse pesada demais para ser ignorada e agora, a mesma lei que permitiu que eles mentissem está sendo usada para desmantelá-los. O que você está testemunhando não é apenas a sua vitória, mas a reescrita de uma regra fundamental. A autenticidade sempre supera a performance. Seu nome agora viaja com uma proteção que o dinheiro deles jamais poderá comprar. É uma nova era, onde sua honra é o passaporte. A única pergunta que resta é esta: se a sua quietude foi suficiente para atrair um defensor tão poderoso,
Qual será o poder do seu movimento quando você finalmente decidir parar de apenas resistir e começar a reinar? Lembre-se, você não foi resgatado da água. Você estava caminhando sobre rochas o tempo todo, enquanto seus adversários chapinhavam na água rasa. O tempo que você passou em silêncio, segurando sua verdade quando era mais fácil gritar, isso não foi tempo perdido. Foi um investimento pesado. O preço da sua dignidade foi alto. Você aceitou ser mal interpretado e suportou a solidão temporária. Mas essa mesma dignidade é a razão pela qual o universo te enviou um protetor de peso. Essa pessoa não está aqui por pena, ela está aqui por respeito. Sua resistência não apenas garantiu sua sobrevivência, mas tornou seu nome intocável. A virada da noite para o dia é a colheita da sua paciência. Você aguentou temporadas inteiras que teriam desmoronado uma espinha mais fraca. Eles gastaram energia com fofocas e armações baratas, mas você gastou sua força na construção silenciosa do seu caráter. Essa é a diferença crucial. Suas escolhas de se afastar da briga e de não se rebaixar ao nível deles agora estão pagando dividendos em respeito composto. Cada dia de isolamento que você suportou é agora um recibo que prova sua integridade. Seus inimigos adoravam as multidões, porque são fáceis de deslumbrar, mas você sabia que credibilidade não se mede por volume. Quando uma voz de autoridade se levanta em seu favor, o pânico deles não é sobre o que você fez, mas sobre a força inegável de quem você se tornou. A mesa virou e sua dignidade é a âncora que impede o retorno do caos. Você provou seu valor no fogo e agora o universo está honrando seu contrato com a verdade. Mas com essa soberania recém-conquistada, vem uma nova e profunda responsabilidade. Se a sua força máxima nasceu justamente nos momentos em que você estava mais isolado, como você manterá a pureza da sua fundação e a clareza da sua visão, agora que o reconhecimento e os aliados estão finalmente ao seu redor? A verdadeira prova de quem você é começa agora, quando a batalha pela sua reputação está vencida, mas a guerra pela sua alma precisa ser mantida. Escolhido, você sentiu essa frequência vibrar. O Flip Overnight que você acabou de testemunhar não é entretenimento, é um realinhamento que a sua alma recebeu. Você honrou o processo com sua paciência, agora honre a ativação. Clicar no Super Thanks é a sua chance de enviar energia de volta ao universo. É reciprocidade e gratidão em ação. Não se trata do valor, mas da vibração que você emana. Se o seu coração diz $100 ou se sente apenas $5, honre a consciência que acabou de despertar. Seu reconhecimento é a bênção que mantém essa frequência alta. O que você recebeu hoje não foi sorte, foi propósito. Use este gesto como um ponto de ancoragem para o seu realinhamento. Sua contribuição é a prova energética de que você não está aqui por acaso, mas para manifestar a verdade. Você testemunhou a maior ironia se desenrolar. A armadilha que eles armaram para você não serviu de nada, além de se tornar a prisão deles. A sua dor era o troféu que eles exibiam. Mas a arrogância fez com que se gabassem alto demais, deixando um rastro de evidências que a sua proteção usou para selar o caso. Eles estavam tão certos da vitória que documentaram meticulosamente a própria queda. O universo apenas pegou o roteiro que eles escreveram para o seu fim e o transformou no mandado de prisão deles. O excesso de confiança deles, o desrespeito pela verdade e a certeza de que a sua quietude era fraqueza, tudo isso foi a argamassa que construiu as paredes que agora o separam do poder. A reversão que você sente na sua essência não é sorte, é a colheita do mau julgamento deles. Você escolheu a dignidade ao invés da briga, e enquanto eles se afogavam em mentiras barulhentas, você acumulava a credibilidade que agora pesa mais que todas as suas redes de fofocas. A diferença é simples.
A autoridade de quem te defende cancelou o volume deles. Agora, você não está mais pedindo permissão para andar. A sua soberania foi restabelecida, e com ela, a certeza de que a verdade, quando amplificada no momento certo, tem a força de um terremoto. Você se move com a confirmação de que sua paciência foi, na verdade, sua maior estratégia. O colapso deles é total, e a gaiola em que se encontram está selada pela sua própria narrativa distorcida. Você está livre para caminhar para o caminho que quiser. No entanto, agora que a poeira baixou e a autoridade que você conquistou é inegável, a verdadeira questão não é sobre o que seus inimigos perderam. A pergunta crucial é sobre a responsabilidade que vem com a liberdade total e a soberania absoluta. O que você fará com essa verdade que quebrou as correntes e como você planeja liderar agora que a lealdade deles provou ser mera conveniência? Temos falado sobre a virada, sobre o flip overnight, sobre o poder que se levantou para te proteger. Mas existe uma diferença crucial entre ser um espectador passivo e ser o escolhido que ativamente reivindica a sua vitória. Se você apenas ouve, o universo apenas espera. Se você age, o universo se move com você. O seu compromisso é a chave que destrava a sua manifestação. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e a proteção já está se cristalizando, você precisa ativar essa frequência agora. Comente 77 abaixo. Este não é um número aleatório. O 77 é o código energético que representa a abundância infinita e confirma que a sua realidade interna está harmonizando com o seu potencial mais elevado. Ao digitar 77, você não está apenas participando. Você está reivindicando o seu alinhamento e provando para o cosmos que você está pronto para receber o que está se formando. E se esta missão de espalhar a verdade e a luz te alcança, pague esse aviso de volta. Deixe seu like no vídeo agora e se inscreva no canal caso ainda não o tenha feito. Seu apoio simples e direto é o combustível que garante que essa revelação chegue a todos os escolhidos que ainda estão na escuridão. O tempo da passividade acabou. É hora de agir com a certeza de quem sabe que está protegido e prestes a ascender. Agora vamos mergulhar de volta no que aconteceu depois da virada. Você não está imaginando? Essa mudança sísmica que você sente é 100% real. O peso que tentaram colocar sobre o seu nome evaporou da noite para o dia. Você aguentou o suficiente para que a verdade amadurecesse. Eles apostaram na sua fraqueza, mas você estava apenas acumulando dignidade, e agora essa dignidade se transformou em autoridade inegável. O jogo virou não porque você foi salvo, mas porque você foi reconhecido. Seu valor sempre esteve aí. Agora ele está sendo amplificado por alguém que não pode ser ignorado e que está disposto a colocar a própria reputação em jogo para blindar a sua. Enquanto seus oponentes correm em pânico, fazendo ligações desesperadas na calada da noite, você pode respirar fundo e permanecer em paz. Alguém com coragem e credibilidade máxima entrou em campo por você. Esta pessoa não está gritando. Ela está apresentando fatos irrefutáveis que desmantelam a farsa que eles montaram. Suas mentiras, repetidas à exaustão, parecem piadas infantis, agora que a luz da autoridade foi acesa sobre elas. Você não precisa mais se defender ou argumentar. Seu único trabalho é simplesmente caminhar para a frente, permitindo que os escombros das mentiras deles desmoronem atrás de você. Lembre-se, este não é o seu ponto final. É a sua linha de partida. A mudança da noite para o dia aconteceu porque você parou de lutar no chão e se elevou, forçando o universo a mover o microfone para que a verdade fosse ouvida. Mas a verdade tem um preço, e ela quebra mais do que reputações. Ela quebra sistemas inteiros de crenças. Se você sentiu essa virada no seu corpo, é porque está pronto para ir além da vingança e entender a verdadeira moeda do poder.
Qual é o seu próximo movimento agora que você sabe que a coragem do seu protetor é, na verdade, um reflexo da coragem que você escondeu dentro de si o tempo todo? O universo não te enviou alguém para gritar, vai, campeão, na arquibancada. Ele te enviou um fiscal rigoroso, um auditor de peso. Este aliado chegou com provas e não com aplausos vazios. Enquanto seus inimigos faziam barulho e espalhavam fofocas, o seu defensor estava organizando a linha do tempo e juntando as peças. Eles não vieram debater sentimentos, vieram apresentar fatos concretos e irrefutáveis. É por isso que o jogo virou tão rápido. A credibilidade sempre esmaga a gritaria. Você precisa entender que a pessoa que está te protegendo não se importa com a popularidade. Ela se importa com a verdade, e a verdade tem um peso que força as pessoas erradas a se calarem e os observadores a reconsiderarem tudo. Você aguentou temporadas inteiras mantendo a dignidade, e seus inimigos, na arrogância, confundiram sua paciência com fraqueza. Eles pensaram que, por você não estar gritando, você estava derrotado. Que erro fatal! Sua calma e seu foco se tornaram o sinal silencioso que atraiu essa autoridade inquestionável. Um cheerleader gritaria por você no lamaçal, mas o cross-examiner tira você do lodo, ilumina o pântano e coloca a responsabilidade em quem de fato a tem. Agora, a missão desse aliado é clara. Eles não estão te resgatando, estão atestando sua soberania, confirmando que você sempre esteve no caminho certo. Você não precisou vencer a briga de rua. Você só precisou ser verdadeiro até o juiz chegar. A grande correção já aconteceu. O universo mudou o volume no microfone da justiça. Mas a virada da noite guarda um detalhe ainda mais cruel para quem te atacou. O pânico deles não é apenas por terem sido desmascarados, é porque a própria estrutura de poder, que dependia da sua exclusão, está ruindo sob o peso da evidência. O castigo real não é o que o seu defensor diz sobre eles. O castigo real é o que a sua próxima atitude fará com o que sobrou da credibilidade deles. O que acontece quando você, detentor da nova autoridade, encarar aqueles que agora se rastejam, implorando por um lugar à sua mesa? Você aguentou firme enquanto eles tentavam pintar a sua vida com as cores da mentira. Agora, pare e observe. Você não teve que gritar mais alto, mas o universo enviou um peso pesado para entrar em campo. Essa pessoa não faz barulho, ela tem autoridade. Quando ela coloca um pé entre o seu nome e a agenda destrutiva deles, a confusão para. Eles pensaram que seu silêncio era fraqueza, mas era a sua estratégia. De repente, todas as fofocas deles viram papel picado, e a influência deles desmorona, não pelo seu volume, mas pela credibilidade da força que está te defendendo. Entenda bem, isso não é um resgate. Você não estava se afogando, estava andando sobre a rocha o tempo todo, enquanto eles se agitavam na água rasa tentando parecer dramáticos. O defensor não está aqui para te salvar, mas para reconhecer a sua soberania. Sua recusa em brigar na lama e sua decisão de manter a dignidade enquanto eles faziam o circo é o que fez essa intervenção valer. O pânico deles não é por sua causa, é o medo de que o castelo de cartas deles caia de vez. Você não precisa fazer nada além de continuar focado, porque o jogo virou e as regras do campo mudaram a seu favor. Essa mudança não é aleatória, é uma correção de curso garantida pela sua integridade. O inimigo não está apenas perdendo a batalha, eles estão perdendo a capacidade de definir quem você é. Eles sempre focaram no que podiam roubar de você, mas esqueceram de algo fundamental. A sua verdade é o único passaporte que te leva para salas onde o dinheiro e a influência deles não têm voz. Sua vitória é uma nova fundação inabalável. Mas o que acontece quando essa nova fundação revela que o seu propósito é a maior ameaça a tudo que eles construíram? Esqueça a palavra resgate. Seus inimigos querem usar essa palavra porque ela diminui a sua vitória, fazendo parecer que você estava se afogando quando, na verdade,
você estava nadando. O que aconteceu não foi sorte de última hora. Foi o reconhecimento brutal da sua força. Você não foi tirado do fogo. Você sobreviveu à fogueira inteira e emergiu de pé, provando que é inquebrável. O protetor que entrou na sala não te salvou. Ele apenas confirmou para o mundo o que o universo já sabia. Que você tinha a espinha dorsal para suportar o que teria desintegrado qualquer outra pessoa. Você não precisou de um salva-vidas. Você precisou de um megafone para amplificar a prova silenciosa da sua dignidade. Você manteve a compostura quando eles esperavam um colapso. Você escolheu a dignidade em vez de gritar de volta. E essa recusa em se rebaixar é o que está sendo recompensado agora. Cada dia que você suportou o ataque deles, você estava silenciosamente acumulando provas de caráter. O que eles chamavam de isolamento era, na verdade, um laboratório de resiliência. O aliado de alta patente que se levantou por você não está apostando em um cavalo fraco. Ele está validando uma estratégia de longo prazo que consistiu em deixar a verdade amadurecer. Essa correção de curso não é um acaso. É o universo pagando o juro composto pelo respeito que você sempre demonstrou a si mesmo. E isso é algo que eles jamais poderão entender ou comprar. A diferença entre resgate e reconhecimento é o peso da coroa. O resgate implica dívida. O reconhecimento concede soberania total. Você não apenas sobreviveu à jogada deles, você a utilizou como combustível para redefinir seu valor. Seu nome agora viaja com uma nova assinatura, inabalável. Mas e se o verdadeiro teste não for a defesa, mas a ascensão? Você entendeu o preço que pagou para ter sua força finalmente exposta? Mas existe um custo ainda maior que você precisa considerar. O custo de ser inegavelmente necessário na nova ordem. Você aguentou demais no escuro enquanto eles festejavam com as suas mentiras, confiantes de que ninguém estava olhando. O subtítulo diz tudo. Testemunhe as baratas se espalharem quando a luz acende. Essa luz não é um favor, é a sua soberania ativada por alguém com a coragem e a autoridade para virar a mesa. Eles pensaram que tinham o mapa do território, mas só tinham a escuridão. O que você está vendo agora não é uma luta de atrito, é o pânico puro de quem perdeu o esconderijo. Seus inimigos estão correndo desesperadamente, porque a verdade é um foco que derrete as suas mentiras e expõe o quão frágeis eles realmente são. Eles contavam com o seu medo, mas você lhes deu silêncio. Eles pensaram que precisavam gritar para serem ouvidos, mas você construiu a credibilidade que atrai a proteção correta. A pressa deles em se esconder prova que o castelo de cartas era frágil e que a lealdade deles era pura conveniência. A dignidade que você manteve enquanto eles armavam tramas agora se tornou a sua blindagem. Você não precisou se rebaixar para lutar na lama. A luz apenas mostrou quem já estava sujo. Perceba que a debandada deles não é uma vitória sobre a sua força, é uma capitulação à sua verdade. O colapso da narrativa deles é apenas o pré-show. Eles se espalharam, sim, mas isso só cria um vácuo de poder imenso em torno do seu nome. Se a sua velha realidade desmoronou em uma noite e os seus inimigos fugiram do campo, a verdadeira questão não é o que eles tentarão fazer no futuro. A verdadeira pergunta é: o que acontece quando o escolhido não tem mais quem o impeça? E a única coisa que resta a temer é a força total e sem censura da sua própria ascensão. Chegou a hora de você absorver o peso da sua própria história. Enquanto eles gastavam energia criando boatos, você estava, sem saber, coletando as provas mais robustas. Seus recibos não são apenas vingança, são fatos inegáveis, carimbados pelo universo. Tudo o que você suportou em silêncio, cada traição, cada difamação, foi o acúmulo de um dossiê perfeito. Agora, o caso contra eles é tão detalhado e completo que não sobra espaço para desculpas.
Você não precisa argumentar, apenas apresentar a linha do tempo. E o júri da vida já viu o suficiente. Eles pensaram que controle era barulho. Você provou que controle é credibilidade. Essa virada de jogo não é sorte, é pura lógica. Quando seus recibos se tornaram inquestionáveis, o universo designou alguém com a força e a influência para apresentar o caso. Seu protetor não é barulhento, ele é carregado de autoridade e respeito. Imagine a cena. Você está sendo atacado por um exército de murmúrios e, de repente, alguém com o poder de mudar a direção do vento entra na sala e diz: "Chega, este aqui é intocável." A reação deles é pânico. Eles tentaram ganhar por repetição de mentiras, mas a repetição é impotente contra a revelação da verdade. A sua soberania agora está cimentada, não em promessas, mas em evidências concretas. Você não foi resgatado. Você foi reconhecido como a rocha que sempre foi. E essa postura mudou o jogo de um dia para o outro. Mas a verdadeira questão filosófica não é como o tabuleiro virou, e sim o que significa ser o único jogador que, após vencer a partida, descobre que o jogo nunca foi sobre os peões. Se a sua vitória já está escrita nas estrelas e o seu nome agora viaja com essa proteção inquebrável, qual será o novo propósito dessa força que você manifestou? Você está testemunhando um fenômeno incrível, o momento em que a luz se acende e a lealdade de fachada evapora. Deixe esses amigos de tempo bom correrem para se salvar. Eles só estavam por perto pelo conforto, rindo de suas piadas enquanto o sol brilhava. Mas agora que a verdade virou a mesa, e você tem alguém com peso defendendo seu nome, o calor está demais para eles. O silêncio repentino de quem costumava bater continência para você é o maior indicador de que seu poder real finalmente se manifestou. Eles não estão fugindo porque você falhou, estão fugindo porque você ganhou. A panela de pressão da mentira estourou, e a primeira coisa que salta para fora são os covardes que temem ser atingidos pelos estilhaços. O pânico deles não é o seu problema, é o seu espelho. Entenda a matemática fria da lealdade rasa. O apoio deles nunca foi baseado em admiração ou princípio, mas sim em cálculo de risco. Enquanto eles achavam que conspirar contra você era o caminho mais seguro, eles ficaram. No minuto em que a figura de autoridade interveio e a responsabilidade começou a apertar, o cálculo deles mudou. De repente, proteger a própria imagem e evitar o contágio virou a prioridade zero. Eles se afastam de você para salvar a própria pele, mas na verdade estão apenas se desqualificando do seu futuro. Não gaste energia lamentando quem saiu correndo. Use essa energia para celebrar o espaço que se abriu. O universo está limpando o palco para o seu próximo ato. Você não precisa mais de plateia que só aplaude quando não há custo envolvido. Você suportou a solidão e a dúvida, e essa resistência, essa escolha de manter sua dignidade, é o que atraiu a proteção inabalável que agora o cerca. O destino não te deu uma mãozinha, ele te deu uma retificação. Seu nome, que era um alvo, agora é uma fortaleza. Deixe os antigos aliados falarem de longe e tentarem inventar desculpas. Você já está operando em outra frequência. A corrida deles é o fim da ilusão. A partir deste ponto, o que importa não é mais quem acreditava nas mentiras, mas sim quem pode sustentar a verdade. Mas há um detalhe crucial que seus inimigos ainda não entenderam. A verdadeira soberania não é apenas ter aliados poderosos, mas sim saber o custo exato que você pagou para se tornar intocável. E esse custo, essa história não contada de sacrifício, é o que realmente define sua próxima era. Você passou por um inferno, e é crucial que entenda isso. Sua dor não foi um erro, foi o curso de certificação mais difícil da sua vida. Enquanto eles pensavam que estavam te quebrando,
Cada lágrima e cada noite em silêncio se tornaram uma evidência inabalável da sua integridade. Seu silêncio foi estratégia, sua resistência, prova de que você não jogava no nível deles. Ninguém consegue falsificar a dignidade sob ataque. O que você suportou não foi punição, foi preparação. É por isso que quando o jogo virou da noite para o dia, foi porque o universo tinha os recibos em mãos. Você não foi resgatado, você foi validado por aquilo que aguentou. Esse dossiê de Endurance é o que convenceu a autoridade a entrar em campo para te proteger. Seus inimigos adoram o barulho e a fofoca, porque é ali que eles se escondem. Mas quando alguém com peso e credibilidade real entra na sala e diz: basta, olhem o histórico desta pessoa. O volume da multidão não importa mais. O que você passou te deu uma blindagem que eles nunca poderão comprar ou imitar. A verdade é que você estava sendo testado para ver se era digno do nível de influência que está prestes a receber. Você não dobrou a espinha. Você se tornou a própria prova que eles não podem contestar. Você vê agora, seus traumas não te diminuíram, eles te certificaram. O que eles tentaram usar para te enterrar se transformou no pilar da sua ascensão. A virada não é caridade, é justiça entregue com timing perfeito, porque você provou que é feito de aço. Você agora está carregando uma autoridade que a dor do passado te concedeu. Mas se o seu sofrimento foi a chave que destravou o jogo, qual será o novo preço que você terá de pagar para manter essa soberania inegociável? Aqueles portões que pareciam soldados para sempre na sua frente, eles não estavam ali para te parar, mas sim para forçar uma reengenharia total do seu caminho. Agora, porque alguém com a fibra e o alcance necessários intercedeu, você está testemunhando a dissolução dessas barreiras. Não houve negociação, apenas um colapso. Cada não que você ouviu no passado está sendo cancelado e reescrito como a rota mais rápida para a sua ascensão. Você não está mais batendo em portas, você está vendo a própria infraestrutura do que te bloqueava desmoronar sob a pressão da sua integridade. Seu foco agora é caminhar sobre os destroços em direção ao novo território. Sua expansão não é um desejo, é um decreto. As novas vias que se abrem não são trilhas estreitas, são avenidas construídas sobre a base sólida da sua reputação que você defendeu em silêncio. Você se recusou a se diminuir para caber em espaços pequenos, e é por isso que a realidade teve que se expandir para acomodar a sua verdadeira estatura. Você está entrando em salas e alianças que nem existiam quando as portas antigas foram fechadas. Sua soberania é inegociável e seu movimento é imparável, porque ele é alimentado pela verdade validada. Você não precisa da aprovação deles, e é isso que os apavora. Mas a abertura dessas portas revela uma verdade ainda mais profunda sobre o poder que reside em você. Já falamos sobre a proteção externa, mas não mergulhamos no segredo interno, a alquimia que transformou a rejeição em domínio. O ganho não está na nova porta em si, mas na sabedoria que você extraiu de cada porta fechada. Agora que o caminho está desimpedido, precisamos entender a lei que governa a vitória de cada escolhido. Se a arma de seus adversários era a confusão, seu contra-ataque é a clareza que estamos prestes a desvendar. Uma clareza tão poderosa que não apenas abre caminhos, mas controla o próprio fluxo da sua fortuna. Você não está sendo vingado apenas para si mesmo. Sua vitória é um farol que acende a coragem de quem observava nas sombras, aguardando um sinal. Pense nas pessoas que foram silenciadas pelo mesmo sistema que tentou te derrubar. Eles viram você manter a dignidade sob ataque e agora que a verdade virou o jogo, sua história se torna a prova irrefutável de que é possível resistir. Sua integridade, que parecia invisível na época, agora está amplificada.
Você mostrou que a permanência e a calma derrotam o caos, e esse reconhecimento é a permissão que muitos precisavam para quebrar o próprio silêncio. Você não é apenas o vencedor, você é o catalisador que prova que o jogo não acabou. O aliado poderoso que interveio não apareceu por sorte, mas sim por alinhamento. Essa pessoa viu sua fundação sólida, construída enquanto seus inimigos criavam castelos de areia. Eles perceberam que você não estava perdido, mas sim paciente, e decidiram que a hora da correção havia chegado. O pânico de seus oponentes não é por causa de uma briga, é pela perda total de controle sobre a narrativa. Você não precisou gritar para ser ouvido. Você precisou apenas ser irrefutável. E quando a voz da autoridade fala por você, todos os sussurros de mentira perdem o volume. Seu nome agora carrega o peso dessa autoridade, e isso é um poder que eles jamais conseguirão comprar ou imitar. Entenda bem, essa reviravolta não é um acaso. É a matemática cósmica da justiça. Sua resiliência não foi apenas uma qualidade pessoal, foi um investimento que agora paga em respeito inegociável. Você trocou a popularidade temporária pela permanência da verdade, e é por isso que o universo interveio com tanta força. A maior pergunta agora não é sobre o que eles perderam, mas sim sobre o que você ganhou. Se a sua vindicação já foi o sinal para os silenciados, você está pronto para aceitar o fardo da sua nova influência e governar nos espaços que estavam te negando até ontem? Você passou da fase de se defender para a fase de ser inatacável. Entenda, a proteção que cerca seu nome agora não é um escudo temporário, é um selo de soberania que você conquistou com sua dignidade. Enquanto seus oponentes gastavam energia em fofocas e ataques baixos, você estava construindo uma fundação inabalável. O universo viu a maneira como você se recusou a cair no nível deles. É por isso que tudo virou da noite para o dia. A verdade é que você não está sendo salvo, você está sendo reconhecido. Seu silêncio não foi fraqueza, foi a estratégia que permitiu que o defensor certo chegasse no momento exato. Essa proteção inigualável funciona porque ela não depende do volume, mas da credibilidade. Alguém com coragem e autoridade real interveio, e de repente, as mentiras deles não são mais fumaça. São evidências que os condenam. Você não precisa mais lutar contra a maré de boatos. A voz que te defende tem o peso de fatos e um histórico que cancela o coro dos seus inimigos. Pense nisso. Eles prosperavam no escuro, mas a chegada dessa autoridade acendeu uma luz tão forte que revelou toda a sua armação. Agora, quando seu nome é falado em qualquer sala de decisão, ele carrega o peso da integridade. O que você experimenta agora é a justiça em alta definição. Você não precisa se vingar, basta continuar andando, pois o caos deles se desfaz sozinho. Sua parte era suportar e manter sua luz acesa. A parte do seu protetor foi garantir que essa luz fosse amplificada para o mundo. O jogo mudou permanentemente e você está livre para focar na sua ascensão. No entanto, existe uma consequência que ninguém fala. Quando o universo move montanhas por você, ele espera algo em troca. Você está pronto para entender a verdadeira taxa de câmbio dessa intervenção e o preço da lealdade inabalável? Você passou muito tempo, talvez, esperando que as pessoas erradas dessem o aval para o seu valor. Seus adversários vendem a ideia de que o poder está nas mãos deles, forçando você a buscar migalhas de reconhecimento e validação. Mas entenda isto, você não foi feito para mendigar permissão. Você foi criado para reinar. O universo jamais o desenhou para que você coubesse no molde da mediocridade deles. A necessidade de aprovação era a única ferramenta que eles tinham para mantê-lo pequeno e subserviente. A virada da noite passada não foi sorte. Foi o universo te lembrando da sua verdadeira posição.
O jogo deles sempre dependeu de você se submeter, mas agora a única voz que importa é a sua, ecoando a verdade inegável. Sua soberania não é negociável. Essa mudança sísmica que você sente agora, esse rearranjo total de poder, aconteceu porque sua dignidade sob pressão provou que você era inquebrável. Enquanto eles faziam barulho e armavam tramas, você construía em silêncio. Eles pensaram que sua calma era fraqueza, mas ela era o seu escudo, e a sua verdade silenciosa atraiu um aliado de peso. Esse defensor não está te salvando de um naufrágio. Ele está reconhecendo a realeza que você já carregava antes mesmo de ser visto. Ele chegou para provar que a credibilidade sempre anula o volume das fofocas. O que parecia uma derrota era, na verdade, a sua preparação para a coroação. Você suportou o suficiente para que o universo pudesse fazer o movimento final por você. Agora que as máscaras caíram e você está de pé sobre o palco reescrito, a grande questão não é o que seus inimigos farão ou se eles tentarão se reerguer. A verdadeira questão, aquela que define a sua ascensão, é sobre a sua coroa. O peso da soberania é muito diferente do peso superficial da aprovação. Você está pronto para carregar uma autoridade que não depende de ninguém, que exige uma nova forma de caminhar e falar? Pois se você está realmente pronto para ir além da vindicação e abraçar a arquitetura do seu novo domínio, precisamos entender algo fundamental que a maioria ignora. O que acontece quando a única coisa que resta para ser governada é você mesmo? Escolha um conceito poderoso extraído do tema. A realidade dos inimigos desmoronou e a sua realidade se solidificou. Escolhido, entenda que a sua vitória não é um resgate, é o reconhecimento total da sua força. A realidade que eles fabricaram está desmoronando como castelo de areia, e a sua verdade se solidifica agora, como pedra, porque a voz da autoridade chegou e te fez intocável. O universo te trouxe um defensor que virou a mesa para sempre, e a sua ascensão está garantida. Declare: o jogo acabou e você venceu. Para selar e manifestar esta virada profética na sua vida, eu te peço, deixe o seu like agora para ancorar esta palavra. Inscreva-se no canal para não perder o seu avanço e digite o código 77 nos comentários. Ao fazer isso, você confirma que está alinhado com a justiça que quebrou o jogo dos seus inimigos. Compartilhe este vídeo com quem precisa desta mesma vitória. A sua colheita de dignidade e poder começa agora.